fenômeno global, um laço invisível que une bilhões de corações. Mas você já parou para pensar de onde vem essa magia? Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar os segredos da origem e evolução do futebol, mergulhando em detalhes que a maioria desconhece. Muitos pensam que o futebol surgiu na Inglaterra e, embora o esporte moderno tenha sido formalizado lá, suas raízes são muito mais antigas e diversas. Você sabia que há evidências de jogos com bola que datam de 3.000 anos antes de Cristo na China antiga? O cuju, ou chutar a bola, era praticado com uma bola de couro cheia de penas e cabelos, e o objetivo era chutá-la através de uma pequena abertura em uma rede. Inicialmente um treinamento militar, o cuju se tornou tão popular que foi incluído em banquetes imperiais. É fascinante pensar que há milênios já existia um conceito de goleiro nesses jogos. Mas a China não estava sozinha. No Japão, o kemari, surgido por volta do século VII, era um jogo mais ritualístico e elegante, com o objetivo de manter a bola no ar sem deixá-la cair, praticado por nobres em vestes cerimoniais. Não havia competição nem gols, mas sim a busca pela perfeição nos toques. Os maia e astecas nas Américas praticavam o poque-tapoque, um jogo ritualístico e perigoso com uma bola de borracha pesada. O objetivo era passar a bola por um anel de pedra, e os perdedores, ou até mesmo os vencedores em alguns contextos, podiam ser sacrificados. Uma versão sombria, mas que demonstra a importância cultural da bola. Na Grécia Antiga havia o episkairos, um jogo de bola praticado em equipes com regras que lembram um pouco o rugby moderno, com a bola sendo jogada entre as linhas. E em Roma, o harpastum era um jogo violento onde os participantes tentavam roubar a bola uns dos outros. Essas são as sementes que, ao longo dos séculos, germinaram e deram origem ao futebol que conhecemos. Avançando para o século XIX, a Inglaterra se tornou o berço do futebol moderno. Antes disso, o que existia eram versões caóticas e violentas do futebol de multidão, praticadas em vilarejos, onde as regras variavam enormemente e os jogos podiam durar horas, com dezenas ou até centenas de participantes chutando uma bola. Para ilustrar a diversidade e as características do futebol folclórico, examinamos 3 exemplos proeminentes na Europa do século XIX. Royal Shrovetide Football, Inglaterra. Este jogo é disputado anualmente na terça-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas na cidade de Ashbourne. É conhecido como Hugball, devido à forma como a bola se move através de grandes abraços de jogadores. As equipes são formadas com base no local de nascimento dos participantes em relação ao riacho Henmore. Os gols estão a 3 milhas de distância e, para marcar, os jogadores devem estar no rio. As regras são mínimas, proibindo apenas assassinato, o uso de veículos motorizados, esconder a bola e jogar em cemitérios ou igrejas. É notável que este jogo ainda é praticado hoje, demonstrando a continuidade de uma tradição medieval. Soule França, conhecido como um jogo de origem rural praticado entre 2 comunidades. O objetivo era transportar uma bola por quase todos os meios até um local designado como um celeiro ou um lago, sem limitações de tempo ou espaço. As regras eram mínimas e a violência podia oprimir os jogadores. Ao contrário da Inglaterra, a Soule não deu origem ao rugby ou ao futebol moderno, e a sua prática diminuiu entre os séculos XVIII e XIX. Esta não esportivização é uma distinção fundamental, em parte devido à sua forte ligação à obediência e a antigos direitos senhoriais, o que dificultou a sua democratização em massa. Calcio Histórico Fiorentino. Este é um jogo de futebol medieval de Florença, Itália, com origens que remontam aos tempos romanos. Celebrado como uma evocação histórica,
é jogado com poucas regras e envolve duas equipes num campo de areia. Historicamente, era um momento de alegria e diversão, e até mesmo motivo de perturbação, com ruídos e gritos. O futebol moderno chegou à Itália mais tarde, no século XIX, introduzido por comerciantes britânicos. O calço histórico representa uma forma tradicional que persistiu ao lado do novo desporto. Mas a história muda em 1863. Em uma taverna de Londres, representantes de diferentes clubes e escolas se reuniram. O objetivo? Unificar as regras. As discussões eram acaloradas, especialmente sobre a permissão de usar as mãos. Aqueles que defendiam o uso das mãos formaram o rugby. Os que se opunham criaram a Football Association. E assim, as primeiras leis do jogo foram estabelecidas. Pela primeira vez havia um conjunto universal de regras para o futebol, distinguindo-o de outros esportes com bola. Esse foi o marco zero. Você sabia que, inicialmente, as traves não tinham travessão? As metas eram definidas por duas estacas e a altura do gol era livre. O travessão só foi introduzido em 1875 com 2,44 metros de altura. Pequenos detalhes que moldaram o jogo que amamos. Uma vez codificado, o futebol começou sua incrível jornada de expansão. Mas como? Os marinheiros e comerciantes britânicos foram os grandes embaixadores do futebol. Eles levavam a bola e as regras para todos os portos onde atracavam. Imagine um marinheiro em um porto distante, ensinando aos locais como chutar a bola e explicando as novas regras da FA. Outro fator crucial foram os estudantes britânicos que estudavam nas grandes universidades europeias e americanas. Ao retornar aos seus países de origem, eles levavam consigo a paixão e o conhecimento do novo esporte. Na América do Sul, chegou no final do século XIX, trazido por ingleses que trabalhavam em ferrovias e indústrias. Em 1888, o Buenos Aires English High School na Argentina foi fundamental na popularização. E em 1894, o famoso Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro, retornou da Inglaterra trazendo duas bolas de futebol e um conjunto de regras, iniciando a paixão nacional no Brasil. Na Europa, Itália, Espanha, Alemanha e França rapidamente adotaram o esporte, adaptando-o e criando suas próprias ligas e clubes. A popularidade explodiu. Na Ásia e África, o futebol se enraizou em diversas nações, impulsionado por colônias europeias e, posteriormente, por iniciativas locais. Em 1904, a necessidade de uma entidade internacional se tornou evidente, e a FIFA foi fundada em Paris, com apenas 7 membros iniciais: Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Hoje, a FIFA tem mais membros do que a ONU. Em 1930, a FIFA realizou a primeira Copa do Mundo no Uruguai, um evento que mudaria para sempre a história do futebol. O Uruguai, campeão olímpico de 1924 e 1928, venceu a primeira edição. A ideia da Copa do Mundo foi do então presidente da FIFA, Jules Rimet, que sonhava em criar um torneio global que unisse as nações através do esporte. Desde então, a Copa do Mundo se tornou o maior evento esportivo do planeta, superando até mesmo as Olimpíadas em termos de audiência e impacto cultural. A final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, por exemplo, alcançou uma audiência global de 1,5 bilhão de telespectadores. É um número que desafia a compreensão. Você sabia que apenas 8 países conquistaram a Copa do Mundo em sua história? Brasil, 5, Alemanha, 4, Itália, 4, Argentina, 3, Uruguai, 2, França, 2, Inglaterra, 1 e Espanha, 1. Essa exclusividade só aumenta o desejo e a mística em torno do troféu. O futebol transcendeu as 4 linhas do campo e se tornou um pilar fundamental
da sociedade moderna, exercendo um impacto profundo e multifacetado. O futebol tem um poder incrível de unir pessoas. Durante a Copa do Mundo, torcedores de diferentes etnias, religiões e classes sociais se juntam para celebrar ou lamentar, esquecendo suas diferenças por 90 minutos. É um catalisador de emoções coletivas. Além disso, o futebol é uma ferramenta diplomática. Em 2006, durante a Copa do Mundo na Alemanha, a diplomacia do futebol foi amplamente elogiada, com nações usando o esporte para construir pontes e melhorar relações. Histórias de cessar fogo durante jogos ou a integração de refugiados através de times de futebol são exemplos poderosos desse impacto. O futebol é uma indústria bilionária. A indústria do futebol movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente. Isso inclui direitos de transmissão, são os maiores geradores de receita. As ligas europeias, como a Premier League inglesa, valem bilhões em direitos de TV. Empresas investem fortunas em clubes e jogadores para associar suas marcas à paixão do esporte. Estádios lotados, camisas e souvenirs geram receita substancial. Grandes eventos atraem milhões de turistas, impulsionando hotéis, restaurantes e transportes. A Copa do Mundo de 2022 no Catar gerou uma receita de 7,5 bilhões de dólares para a FIFA, superando em 1 bilhões de dólares a receita da Copa de 2018 na Rússia. O retorno econômico para o país sede também é colossal, embora os investimentos também sejam altíssimos. O futebol permeia a cultura pop de formas inimagináveis. Jogadores como Pelé, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo são mais do que atletas, são ícones culturais, modelos para milhões e embaixadores de seus países. Suas vidas e conquistas transcendem o esporte. Para muitos, torcer para um time é parte intrínseca de sua identidade, uma herança familiar, um elo com sua cidade ou nação. Cidades inteiras param para assistir a um clássico local, a rivalidade é parte da vida. O estilo dos jogadores influencia tendências, músicas são compostas para hinos de clubes, e o futebol é tema de filmes, livros e exposições de arte. Você sabia que, em 2023, o número de pessoas que se identificam como torcedores de futebol no mundo ultrapassou 3,5 bilhões? Isso representa quase metade da população mundial. Nenhum outro esporte ou atividade tem um alcance tão massivo. O futebol não para de evoluir. Novas tecnologias, como o VAR, árbitro assistente de vídeo, foram introduzidas para tornar o jogo mais justo, embora ainda gerem discussões acaloradas. A tecnologia da linha do gol, chips em bolas e sistemas de rastreamento de jogadores são apenas o começo. O futuro promete um futebol ainda mais conectado, talvez com dados em tempo real para os torcedores, e uma experiência imersiva sem precedentes. Do Cuju chinês aos campos modernos, o futebol percorreu uma jornada épica. É um testemunho da capacidade humana de criar, competir e se unir. Ele nos lembra que, não importa de onde viemos, há algo universal em perseguir uma bola e celebrar uma vitória. A paixão que ele inspira é contagiante, e seu legado, imortal. Qual é a sua parte favorita da história do futebol? Compartilhe nos comentários.